Então, bora continuar. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre os outros dois últimos métodos, né? O método de Newton-Raphson e o método da secante. Qual que é a ideia geométrica, né? Por trás do método de Newton-Raphson, a ideia mesmo por trás do método de Newton-Raphson. No método de Newton-Raphson, nós vamos... Entra a matéria, se a matéria Newton está lá, né? O método de Newton-Raphson, nós vamos utilizar a derivada para fazer essa função de iteração. Como? Lembra que a derivada é o cálculo, né? A calcular a derivada de função é calcular a reta tangente a essa função. Se a gente calcula a derivada no ponto, a gente está calculando a reta tangente naquele ponto, né? É a taxa de variação dessa função. Calcular a derivada é calcular a taxa de variação, certo? Então, a derivada no ponto é a reta tangente, e a gente pode utilizar a própria reta tangente para ter a nossa próxima aproximação. Então, vamos supor aqui, ó, você tem um chute inicial x0 para essa função. Então, com a reta tangente a esse ponto, a gente vai ter um intercepto com o eixo x. Você pega esse intercepto do eixo x e essa vai ser sua nova aproximação. E aí faz a mesma coisa. Pro novo x1 aí, seu novo chute, você faz a derivada e onde ela cruza o eixo x, você vai ter sua nova aproximação. A ideia é que esse método de Newton-Raphson você converge muito, muito rápido, convergência quadrática, né? Como que a gente chega nessa fórmula aqui de iteração? A fórmula é você pegar a reta tangente, igualar a zero, naquele ponto, né? Igualar a zero e isolar o x. Né? Essa é a ideia. Tá bom? E aí a gente chega nessa formulazinha aqui. Então, o nosso próximo x, né, é o x anterior menos a função calculada no x anterior sobre a derivada dela. Ok. Então, a gente já vai direto para o exercício. A gente vai fazer esse exercício aqui, que é x ao quadrado mais x menos 6. O nosso chute inicial é o valor 1 e a nossa tolerância 10 a menos 3. Nosso critério de parada vai ser o mesmo anterior, tá bom? Do ponto fixo. Ok, então, antes de continuar aqui, eu quero mostrar o que a gente vai precisar calcular. Para calcular a nossa nova aproximação, a gente vai precisar da aproximação anterior. Então, lembra que a gente poderia ter aqui xk e aqui xk menos 1, ou então xk mais 1 e aqui xk, né? Certinho. Então, aqui é a nossa nova aproximação e aqui é a anterior. Para calcular a nossa nova aproximação, a gente vai precisar da aproximação anterior, ok, a gente tem, né, o x0. Só que a gente vai precisar da função calculada na aproximação anterior e a derivada da função calculada na aproximação anterior. Então, a gente vai precisar de f de x0. Vou utilizar aqui. Vai precisar de f de x0 e vai precisar de f' de x0. Para calcular f' de x0, então a gente vai precisar de f' de x. Então, depois a gente consegue calcular f' de x0. Ok. F de x0 é jogar 1 nessa função aqui. Então, eu vou ficar com 1 ao quadrado mais 1 menos 6. Então, vai ficar menos 4. F de x, deriva essa função, vai ficar 2x mais 1. F de x0, joga x0 nessa função, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Então, vai ficar 3. Pronto, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular x1, que é xk mais 1, que é x1, que substituindo vai ficar a fórmula, né, x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Então, o x1 vai ser 1 menos 4 sobre 3. Então, meu x1 vai ser 3 mais 4 sobre 3, né? 7 terços. Se eu fizer as contas certas. Isso, 2,33. Se a gente fizer as contas aqui. A gente precisa de 4 casas decimais, né? No mínimo. Eu usei 4 mesmo. Pronto, esse é o valor de x1. Então, próximo. Pronto, essa é a nossa nova aproximação. Como a nossa nova aproximação, a gente tem que calcular o critério de parada, tá bom? Mas antes vamos colocar tudo na tabela, né? O x0 é 1, aqui. Meu f de x0 é 4, menos 4. O f' de x0 deu 3 e o próximo deu 2,33.
3, 3, 3, 3. Certo, agora a gente tem que calcular o critério de parada. O critério de parada vai ficar f de 2,3333. E isso aqui substituído na nossa função, né? Vai dar quanto? Vai dar 1,778. 1,7778. Ok, pronto. Então isso daqui não atende, né? E a gente tem que calcular de novo. Então vamos para cá igual a 1 agora. Então para cá igual a 1 a gente vai ter x1 que vai ser quanto? É o próprio valor de x1 que a gente tinha calculado. Então vai ser 2,333. A gente vai calcular f de x1, mas o f de x1 a gente já calculou também, né? Que é esse valor aqui, 1,778. Ou seja, a gente já calculou esse valor na tabela, na função, né? Jogar 2,33333 aqui nessa fórmulazinha, nessa função, a gente já fez. E deu 1,7778. Então a gente já calculou esses dois valores aqui. A gente precisa calcular agora f' de x1. F' de x1 é jogar 2,3333 na derivada, que é 2x mais 1. Vamos selecionar a derivada aqui, que a gente vai precisar sempre, né? Então, jogando esse valor aí na derivada, vai ser 5,6667. Pronto. E aí, a gente vai poder calcular o meu x2. E aí, o x2 vai ser x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Estou substituindo na nossa fórmula, né? Essa fórmula aqui. Calculando x2 vai ser 2,0196. Então pronto, ó, a gente já começou a chegar mais próximo. A gente já fez essa função, a gente sabe que 2 é a raiz do zero da função que a gente quer, né? Então a gente está aproximando aí de 2. Pronto. Agora com x2, a gente pode calcular o critério de parada de novo, né? Que é o f de 2,196. E aí isso daqui vai ficar 0,0984. Então pronto, 0,0984. Ainda não está atendendo, né? Ainda é maior que a tolerância, não atende. Pronto, então a gente vai só substituir 2,0196 e o f' ficou 5,6667. Pronto, e a gente continua a fazer, vai para cá igual a 2 e continua as iterações, né? Aí a gente vai repetir tudo até chegar na terceira iteração. Na verdade, isso mesmo. Na terceira iteração a gente já conseguiu a tolerância, né? Que era 10 a menos 3. E aí eu fiz mais um aqui só para mostrar. O bom do método de Newton-Raphson é que converge muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Tá bom? Ok. E aí aqui está falando que é como se o método de Newton-Raphson é um método ponto fixo em que a função de iteração ela é uma função que você utiliza a derivada, né? A reta tangente. Ok. O método de Newton-Raphson ele é geralmente convergente se a gente pega pontos próximos do valor do zero da função. O que acontece é que a gente tem que, antes, né, a gente precisa de uma ideia aqui. Então a gente não precisaria, por exemplo, estudar a convergência, né, igual a gente fez para o método do ponto fixo. Qual que é o problema do método de Newton-Raphson com relação à convergência? É quando você pegar um valor, aqui, vamos supor, a gente tem uma função assim e a gente quer estudar, por exemplo, esse valor aqui. Vamos supor, esse valor aqui de xi, do zero da função. E aí, para isso, a gente pegou esse valor aqui de x0. Então, esse foi o nosso chute. Qual que é o grande problema? Ó, o grande problema é que qual que é a derivada nesse ponto? A derivada nesse ponto, ela vai ser alguma coisa bem ruim. Tipo assim. E aí, a reta tangente, né, vai ficar dessa forma.
Eu sei que ficou bem ruim, mas essa é a ideia. Aí o próximo intercepto vai ser esse. Aí você vai pegar a função aqui, e aí o intercepto vai ser aqui. Aí você vai ficar, a função vai ficar te jogando, né? Eu sei que eu fiz várias. A função vai ficar te jogando para vários lugares muito, muito ruins. E a convergência vai ser muito, muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Esse é o grande problema, né? Escolher. Então esse é o grande problema, né? Com relação ao método de Newton-Raphson. Só um adendo. Então, pronto, já falei isso daí, dei uma teoriazinha, vamos fazer o exercício de novo, né? Então a gente vai fazer agora x ao cubo menos 9x mais 3. Pronto, a gente vai precisar, lembra, né? Para jogar nessa forma, a gente vai precisar de f de x0, vai precisar de f' de x da derivada e da função derivada calculada em x0. Então, a função em x0, ó, a tolerância é 10 a menos 3, a gente precisa de 4 casas e x0 é 1. Então, joga 1 aqui nessa função, né? Vai ficar 1 ao cubo menos 9 mais 3, menos 5. A derivada é 3x ao quadrado menos 9. Então, o 1 jogado aí vai ficar 3 vezes 1 menos 9, vai ficar menos 6. E aí, com isso tudo aqui, a gente consegue calcular x1. Vai ser x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Gente, não precisa fazer a tabela se vocês não quiserem, tá bom? Eu faço a tabela só para ficar organizado, mas se vocês já entendem a lógica, pode jogar pode fazer seguido, né? Eu mesmo não faço tabela para Newton-Raphson, não. Então, x0 vai ficar 1 menos 5 dividido por menos 6. E aí o x1 vai dar 0,83 alguma coisa, imagino. Isso, aí tira o negativo, né? 0,83 menos 1 aí. 1 menos isso vai dar 0,1667. Opa, 4 casas, né? 0,0. Pronto, esse aqui é a derivada que a gente tem que marcar. Certo. E aí, a gente vai calcular o critério de parada. O critério de parada vai ser f de x1. E aí, calculando f de x1, é x1 jogado na função, vai ficar 1,5046. Então não atende, né? Maior do que a tolerância. Não atende. Então a gente tem que calcular de novo. Isso aqui que a gente fez foi k igual a zero, né? Etapa 0. Pronto. Vamos até fazer assim, né? Novidade. Vamos fazer sem a tabela. Então pronto. A gente já fez tudo, então agora a gente está indo para k igual a 1. Para a próxima etapa, né? Essa era a etapa 0 e a etapa 1. Na verdade, é a segunda iteração, né? K igual a 1. Então a gente precisa de f linha de x1. F' de x1 é menos 8,9167. Então, a gente, com isso daqui, a gente consegue calcular x2, que vai ser x1 menos f de x1 sobre f' de x1. E aí, calculando x2, que vai ser 0,1667 menos 1,5046 sobre menos 8,9167, fazendo as contas, x2 vai ser 0,3354. Pronto, a gente achou o valor de x2, a gente consegue calcular agora o critério de parada. O critério de parada vai ficar f de x2, calculando f de x2, jogar 0,3354 na função, 0,0190. Pronto. E aí, a gente viu que é maior do que a tolerância, não atende, né? Então, a gente tem que continuar. Vamos continuar. Então, a gente vai para k igual a 2. Em k igual a 2, a gente vai ter que calcular f' de x2
Isso aí vai ser menos 8,6625. Lembra que calcular a derivada em x2 é pegar o valor de x2, que é esse valor aqui, e jogar na derivada, tá bom? E aí a gente consegue calcular x3, que vai ser x2 menos f de x2 sobre f' de x2. E aí o x3 ele é x2, que é 0,3354, menos f de x2, 0,0190, sobre f' de x2, que é menos 8,6625. E aí o x3 vai dar 0,3376. E aí, calculando o critério de parada, o f de x3 vai ser 0,0000 aí, aproximadamente, né? Tá bom? Ou seja, a gente tem número só depois aqui da quarta casa. E é isso que mostra o critério de Newton, né? O critério de Newton, ele é o método de Newton-Raphson, ele é bem rápido a convergência. Então, rapidinho aí a gente conseguiu um valor bem próximo do valor que é o zero da função, que é esse x3 aqui aproximadamente pra gente, né? Tá bom? E aí tem todos os valores aqui, eu fiz até mais uma interação aí. E aí a gente conseguiu, é porque como eu utilizei o Excel, né? O Excel ele aproxima para 4 casas. Então muitas vezes vocês vão fazer um adendo, né? Vocês vão fazer as contas na calculadora e vocês vão ver que às vezes não vão bater, mas vão ser valores muito próximos dos meus valores aqui. Porque aqui, como eu fiz no Excel, ele utiliza mais casas, então ele vai ter uma precisão maior. Mas a ideia é que se não chegar nenhuma... Por exemplo, se eu cheguei em 3 iterações e vocês não chegaram em 3, vocês vão chegar na próxima, geralmente, né? Tá bom? Então esse foi o método de Newton-Raphson. O último método que a gente vai ver vai ser o método da secante. O método da secante é bem semelhante ao método que a gente viu da posição falsa, né? Só que como a gente vai escolher a nossa nova iteração é um pouquinho diferente, né? O método da secante, precisa de duas aproximações. Então você vai ter x0 e x1. Só que aqui a gente não precisa que a minha raiz, o meu zero da função, esteja entre x0 e x1, não. A gente só tem duas aproximações. Então, com x0 e x1, a gente vai traçar uma reta secante. Reta secante é a reta que passa pelos dois pontos, né? x0, f de x0 e x1, f de x1. A gente tem esses dois pontos. Então, nesses dois pontos aqui, passa uma reta secante. E aí, onde essa reta secante encontra o eixo x, né? A gente iguala essa equação da reta secante a zero, isola esse onde iguala aí, e a gente vai achar o valor de x2. Então, para a próxima reta secante, a gente utiliza os pontos x1, f de x1, que é esse ponto aqui, e x2, f de x2. E aí traça uma nova secante, que vai ser essa daqui, né? E aí acha o x3, e com x3 e assim por diante, né? Então a fórmula acaba ficando assim, né? A gente vai ter aqui, ó, x0, então aqui a gente vai ter x0 e aqui vai ter x1, na nossa etapa 1, né? E aqui f de x1 e aqui f de x0. Então na nossa primeira etapa a gente está calculando x2, né? Como sendo k igual a 1 aí, a gente calcula x2, que é a próxima iteração, tá bom? E aqui embaixo também vai ficar f de x1 menos f de x0, né? Certinho. A gente vai ver isso no exercício. Pronto. Então, eu já falei isso. Vamos fazer exercício. Esse exercício aqui é bem semelhante a isso que o penúltimo que a gente fez, né? Que é dessa função aqui de x ao quadrado mais x menos 6, né? Tolerância de 10 a menos 3. Então, a gente tem que trabalhar com 4 casas, uma mais que a tolerância. E x0 é 1,5 e x1 igual a 1,7. Lembra que o zero da função que a gente está buscando aqui, né? O psi é 2.
Então, a gente não, o nosso aqui não é um intervalo, né? São duas aproximações. Tá bom. Então, a gente vai calcular aqui a etapa 1. Aqui a gente começa na etapa 1. A gente vai ter x0, x1, tá bom? Já vou completar a tabela aqui, ó. Esse daqui vai ser o valor de x0, né? Ó, fica k menos 1 é 1 menos 0. Então, fica x0 e aqui fica x1. Então, aqui é f de x0 e aqui é f de x1. Então, a gente já vai precisar disso. F de x0 e f de x1. E f de x1. Ok. Pronto. Então, vamos lá. O que a gente precisa de f de x0? É substituir o 1,5 na minha função, né? Vai ficar 1,5 ao quadrado mais 1,5 menos 6. E aí, substituindo 1,5 ao quadrado, 2,25 mais 1,5 menos 6, para dar menos 2,25, né? Se eu não tô... Isso, menos 2,25. E aí substitui x1, que é 1,7, na minha função. Aí vai ficar 1,7 ao quadrado mais 1,7 menos 6. Agora eu não consigo fazer de cabeça, né? Vai dar menos 1,41. Pronto, a gente tem o valor de f de 0 e de f de x1. A gente pode calcular x2. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula de iteração. Então vai ficar como? Vai ficar x2 é x0 f de x1 menos x1 f de x0 sobre f de x1 menos f de x0. Lembra até a fórmula, né, da posição falsa, que a ideia é parecida. E aí, calculando x2, a gente vai ficar com ó, x0 é 1,5 vezes f de x0, que é menos o f de x1, que é menos 1,41, menos x1, que é 1,7, vezes f de x0, que é menos 2,25, sobre menos 1,41, menos 2,25, menos. Ok. E aí o meu x2, ele vai ser 2,03571. Eu peguei 5 casas. Lembra que eu falei que a gente precisa trabalhar com uma a mais, né? Essa é a tolerância, 0,01. A gente precisa trabalhar com no mínimo 4, para a gente enxergar essa tolerância. Só que aqui, quanto mais casas você trabalhar, melhor. Trabalhando aqui agora com 5. Tá bom. Então, pronto. A gente vai já calcular o critério de parada, que a gente já sabe que é o quê? F de x2 aqui no caso. E aí, calculando, jogando 2,30571 aqui na minha função, eu vou obter 0,17985. Pronto. Aí, esse valor aqui é maior que a tolerância, então não atende. Então, a gente tem que continuar. Né? Ok, mas aí a gente já fez uma iteração. Vamos preencher essa tabela aqui com a iteração que a gente já fez. Então, eu lembro que x0 era 1,5 e x1 1,7. Ficou menos 2,25 f de 0 e menos 1,41. F de x2 deu 2,03571. E o f de x2 deu 0,17985. Pronto. A gente conseguiu calcular toda a primeira linha. Então, a gente agora vai para k igual a 2. Segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai calcular x3. Olha, na tabela é xk mais 1, né? x3 vai ser o quê? x1 f de x2 menos x2f de x1 sobre f de x2 menos f de x1.
Ok, aí vai ficar... Eu posso usar a tabela, né, para calcular esses valores. Vai ficar x1 é 1,7 vezes f de x2, que é 0,17985, menos x2, que é 2,03571, vezes f de x1, que é menos 1,41, sobre 0,17985, menos 1,41. Pronto. E aí a gente acha um x3, que eu vou colocar aqui, né? Eu estou preenchendo esse valor aqui. Vou selecionar até isso aqui. Estou preenchendo esse valor. Então, o x3 vai ser 1,99774. E aí, calculando agora o critério de parada, que é f de x3, isso aqui vai ser menos 0,0131. Ainda maior que a tolerância, né? Não atende. Pronto. Então, menos 0,01131. Então, repetindo os valores que a gente já tem na tabela, a gente repete esses valores aqui, ó. Aqui, né? Aqui nesses dois. E esses dois valores aqui nesses dois. É diferente lá, é mais simples que o critério lá que como a gente preenchia a tabela do método da posição falsa. Porque essa daqui é sempre assim. Os valores, ó, deixa eu só mostrar uma coisa na tabela aqui. Esse valor aqui, na minha primeira linha, ele é x0. E esse daqui vai ficar f de x0, certo? Então, esse valor aqui é x1 e esse valor aqui é x2. Vou até deixar isso aqui, x2. Ok, esse valor aqui agora, que a gente está calculando, ó, na linha 2, a iteração 2, é xk menos 1. K é 2. Isso aqui é K. K é 2. K sendo 2, quando a gente diminui 1 aqui, vai ficar x1. Então, aqui é x1, aqui é f de x1, aqui é x2 e aqui ficou x3. Então, agora aqui vai ficar x2, x3, x4. Então, é assim que a gente anda, né? Ó, porque é k menos 1, k e k mais 1. Então, é sequencial. Certinho. Então, a gente pode ir para a etapa 3. Vou copiar tudo aqui que eu já calculo e colocar aqui. Pronto. Então, a gente vai para k igual a 3. Fazer só mais essa iteração. A gente vai calcular aqui na etapa 3 o x4, que é esse valor aqui, né? Puxar isso aqui. É esse valor aqui agora. Pronto. Então, a gente vai ficar com x2 f de x3 menos x3 f de x2. De tanto que eu uso, né, já sei de cor mais ou menos como que é a fórmula, mas vocês podem ir olhando. Que é essa fórmula aqui que eu estou usando. E aí o meu x4, substituindo esses valores aí, eu vou conseguir 1,99998. Né? Substituindo todos os valores que eu tenho na tabela, então eu achei esse valor aqui, ó, 1,99998. Lembra que o valor exato é 2, né? E aí, calculando o critério de parada, que é pegar 1,9998 e substituir na minha função, eu vou ficar com f de x4 igual a menos 0,00008. Ok, aqui já é menor que a tolerância, então atende. A gente poderia parar aqui, né? Então esse é o valor aí. A minha resposta seria esse daí, 1,99998, para dar esse critério aqui de parada, né? Com essa tolerância. Tá bom? E aí na minha tabela eu fiz mais uma iteração, né? E aí eu cheguei no valor de 2 e deu valores... Por que aqui deu
eu diminuí um do outro, né? Mas 2 zera a função até. E esse aqui é o critério, lembra que é o outro critério de parada, né? O valor novo menos o valor antigo. Só estou usando esse critério de parada aqui, que ele é mais preciso. Mas a gente pode usar qualquer um dos dois, tanto faz. Certo? Então vamos fazer mais um exercício. É bem análogo que a gente já fez, agora a função de x ao cubo menos 9x mais 3. A gente fez essa função no método de Newton-Raphson, né, o anterior aí. Ok, então a minha aproximação inicial é 0 e 1. São duas aproximações. A gente vai precisar de f de x0 e de f de x1. F de x0 é jogar 0 aqui na minha função, né? Vai ficar 0 ao cubo menos 9, 0. Então vai dar 3. E aí jogar 1 na função vai dar 1 ao cubo menos 9 mais 3, que vai dar menos 5. Pronto, a gente calculou f de x0 e f de x1. A gente já pode calcular x2, que a gente está calculando no k igual a 1. Vai ficar x0 vezes f de x1 menos x1 f de x0 sobre f de x1 menos f de x0. E aí, substituindo os valores, né, eu vou ficar com x2 igual ao quê? x0 é 0, então vai ficar 0 vezes menos 5, menos x1, que é 1, vezes f de 0, que é 3. E embaixo vai ficar menos 5 menos 3. Então, x2 ficou menos 8 sobre menos 8. Não, perdão. Isso aqui vai dar 0, né? Então, ficou menos 3 sobre 8. E aí, fazendo a conta, menos 3 dividido por 8 vai dar menos 0,3750 sobre menos 8. Dá 0,3750. Eu usei 5 casas, né? Mas esse aqui é o valor exato, 0,375. Pronto. Então essa é a minha nova aproximação. Vou colocar tudo na tabela. Então ficou 0 e 1, x0 e x1. O valor de f de x0 ficou 3. E aqui menos 5. O valor de x2 ficou 0,375. E o f de x2 eu tenho que calcular, que é o critério de parada. Então meu critério de parada é o f de x2, que vai dar, né, jogar 0,375 na minha função, menos 0,32227. É isso mesmo, menos 0,32227. Pronto, não atende, né? A gente viu aí que não atende, é maior do que a tolerância. Não atende. Então a gente vai ter que continuar fazendo. Então a gente vai para k igual a 2, para a minha segunda iteração. Na minha segunda iteração eu vou calcular x3. x3 é o quê? x1 é f de x2 menos x2 f de x1 sobre f de x2 menos f de x1. E aí, substituindo todos os valores, a gente vai conseguir... Lembra que, antes de continuar, lembra que tudo isso daqui a gente acaba repetindo a partir daqui, né? Então, ó, 1 menos 5... Pronto. Então, o meu x3 ele vai ser menos 0,33194. E aí, calculando o meu critério de parada, que é f de x3, eu vou jogar x3 na minha função, eu vou ter 0,0490. Não tem problema esses sinais alternando aqui não, tá bom? Isso não afeta em nada não. E aí a gente continua, né? É maior que a tolerância e não atende.
Lembra que a tolerância ela era 10 a menos 3 aqui. Então, a gente continua fazendo. Tem que fazer mais algumas iterações aí. Como eu já fiz essas, é bem repetição do que eu estou fazendo, né? E aí tem os resultados todos aqui na tabela, vocês podem acompanhar. E aí a gente já consegue atender aqui, né? Então, essa aqui é a resposta. Lembra que eu estou sempre calculando um valor a mais aí, uma iteração a mais, porque o computador tanto faz, né? Depois que você coloca a fórmula, eu poderia fazer, né? Bem mais linhas aí se eu quisesse, chegar num valor bem preciso. Quanto mais iterações você faz, melhor. Então, esse é o último exercício. A gente conclui a matéria aqui. Para vocês fazerem assim, concluir a matéria ainda, eu não terminei, vou fazer alguns comentários. Agora tem as listas para vocês exercitarem, né? Eu estou passando o exercício no final de cada aula e aí agora tem as listas. Já fica a lista para vocês fazerem. Vai ser um de cada exercício. Aqui agora eu vou fazer uns comentários relacionados à máquina, né? Então eu vou comparar alguns métodos em relação a alguns critérios e depois também analisar com relação à máquina. Um dos critérios que eu falei aqui, que eu não falei, dou uma vantagem do método da secante em relação a Newton, é que o método da secante em relação a Newton não precisa calcular derivada. A gente já chegou lá. Já adiantei aqui que eu li e esqueci de falar. Mas beleza, então vamos falar de convergência. Os dois primeiros métodos que a gente fez, eles sempre convergem. Porque a gente pega um intervalo e a gente diminui o intervalo. Então, para funções contínuas, né? Lembra que o nosso primeiro teorema aí foi para funções contínuas. Os nossos dois primeiros métodos, como eles trabalham com intervalo e redução de intervalo, a gente sempre garante, né, com aquela manutenção lá dos sinais dos valores da função, a gente garante a convergência, tá bom? Para os outros, a gente tem que estudar a convergência. E a gente viu aí que por conta dessa inclinação da função, às vezes a gente não chega numa convergência muito clara, né? A gente diverge aí e a gente tem que estudar. Newton, dos métodos que a gente estudou, é o método que converge mais rápido, tá bom? Mas depende do chute inicial. Ele é o que tem, teoricamente, a maior velocidade de convergência. Só que é o que eu falei agora. O número de iterações, ele depende da minha aproximação inicial. Então, se eu tenho uma aproximação inicial boa para o meu método da abscissão, né? Se eu tenho um intervalo que já é curto, eu posso chegar no intervalo bem bom aí. Só que aí não é meio que contraditório, né? Que a gente está querendo reduzir o intervalo para que você já tenha um intervalo curto. Tá bom? Ok. Pronto. Com relação a esforço computacional, eu sempre tenho falado um pouquinho de esforço computacional. Calcular derivada para o computador é ruim, porque existe esforço computacional. Porque existem diversas regras, então você precisaria de uma função auxiliar, né? Geralmente você precisa de uma função auxiliar. Nos outros métodos todos, fora que calcular algumas derivadas de algumas funções requer bastante esforço mesmo para o computador, né? Até para a gente. E aí, por exemplo, o método da secante ele tem uma convergência alta. E ele são só as operações básicas, né? Multiplicação, divisão, para o método. Para a função, às vezes precisa mais coisa, né? Precisa de potência, precisa de calcular seno, cosseno. Mas isso é da função. E qualquer outro método, a gente sempre precisou calcular os valores da função. Então isso, o esforço computacional, é independente. Porque calcular o valor da função naquele valor de x ali, a gente precisou para todos os métodos. Tá bom? Mas depende muito do seu objetivo. Se você quer alguma coisa rápida, se você quer alguma coisa precisa, se você não se importa com tantas iterações, mas você quer um método simples, né? Tudo isso depende. Por exemplo, a gente viu sempre dois critérios de parada. Apesar de que nos exercícios na mão mesmo eu sempre calculei um, mas nas minhas tabelas sempre tinha os dois, né? Eu acho. Acho que não. Acho que tinha uns que só tinha um. Mas eu mostrei os dois sempre. Né? Ou você reduzia o intervalo ou você calculava a função calculada naquele ponto. Depende do seu objetivo também, né? Qual que é o critério de parada. O critério de parada com intervalo, que você calcula aí o tamanho do intervalo, é o melhor do que o da função calculada no ponto, né? Porque você garante que o seu valor está entre você reduziu o seu valor a um espaço, né? Porque, por exemplo,
eu calculei aqui, a minha resposta foi a minha aproximação, né? O xk aí é 0,33763 para a minha tolerância dada. Só que o zero da função não é esse. O zero da função é um valor próximo desse. Só que com o intervalo, o bom do intervalo é isso, né? O bom do intervalo é que ele te garante que o zero da função está ali no meio. Ali em algum ponto ali, não no meio, em algum ponto ali. Então isso é muito interessante também. Ok. Então, eu já falei, é como se fosse um resuminho, né? A gente tem que entender como a função se comporta ali, no meio na próxima raiz, por exemplo, no dígito Rafts, a gente tem que se preocupar com a derivada. E a gente também, quanto o número de iterações, por exemplo, está relacionado ao critério de parada, né? Se a gente quer uma tolerância muito alta, muito baixa, a gente tem que fazer várias iterações. Agora eu vou colocar algumas tabelas que comparam todos os métodos, tá bom? Então, vocês viram que a gente fez isso ao longo dessa disciplina, desse conteúdo, desse tópico. Eu repeti várias funções para vários métodos. X ao cubo menos essa função x ao cubo menos 9x mais 3, se eu não me engano, eu fiz para todos os métodos, tá bom? Então, aqui eu vou comparar. E como que vai funcionar essa comparação? Eu vou pegar ou aproximações iniciais ou intervalos que são que têm os mesmos critérios, né? E, além disso, eu vou pegar a mesma tolerância e a mesma função. É como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa aqui. Na verdade, a gente está fazendo uma pesquisa. E eu vou fazer para os 5 métodos, tá bom? Então tá, eu vou ter o método da posição falsa, da biseção, do ponto fixo, de Newton da secante. Eu usei uma função aqui para o método ponto fixo, que tem convergência garantida. E aí, para os dados iniciais da biseção eu dei um intervalo, para a posição falsa eu dei o mesmo intervalo. Para o método ponto fixo, eu usei a aproximação, né, inicial 1, para Newton 0, para secante aproximações 0,5. E aí, por conta dessa minha aproximação inicial aí de Newton, e né, por conta desses dados aí, eu cheguei aí, em aproximações em valores de x, vocês vão ver que todos são bem iguais, só não do ponto fixo, que varia a última casa. O resto bem semelhante, né, com relação aos valores calculados, os erros também, tudo caso de 10 a menos 6, 10 a menos 5, né, tudo maior que 10 a menos 5 aí, o 10 a menos 6 que era o meu critério que precisava, né. E o número de iterações aí, a gente viu que o menor que eu tive foi o ponto fixo. Mas também o meu chute inicial ele era 1. Né? Mas isso aí é próprio do método porque a gente teve que achar um intervalo. Né? Então a gente tem que respeitar. E esse chute inicial provavelmente foi um chute que está dentro desse intervalo. Tá bom? Certo. Mas professor, você não falou que Newton tinha a convergência mais rápida. E a gente viu que a convergência de secante também é rápida, né? Só que aqui a gente teve várias variações, né? A gente teve chutes ruins, que não estavam tão próximos assim, por exemplo, o valor aqui era 1,3, né, da resposta que a gente buscava, mais ou menos. E Newton aí chutou um valor ruim e tal. Então tudo isso teve influência. O que aconteceu aqui para essa função foi que nesses valores próximos de zero, a gente tinha uma derivada ruim. A gente tinha a função com a derivada próxima de zero. E aí lembra que eu falei que para o método fica muito ruim. Então é isso que aconteceu. Agora vamos pegar um outro exemplo. Agora eu tenho a função e elevado a menos x ao quadrado menos cosseno de x. Para essa função bem estranha, né? Eu peguei aí o meu intervalo, tá entre 1 e 2. Então, para esses dados de posição falsa e biseção, eu coloquei o intervalo 1 e 2. E minha tolerância de 10 a menos 4. Aqui a gente tem a função que a gente escolheu, né? E eu tive x0 igual a 1,5 para a aproximação inicial, para Newton e para ponto fixo. E o método da secante a gente colocou aí as aproximações 1 e 2. Pronto, fiz todos os dados bem semelhantes. Agora, olha a diferença. Para um intervalo, olha esse intervalo. Esse intervalo é 1 e 2. O valor de x bar é próximo de 1,5. Ou seja, lembra que no método da obsessão a gente divide o intervalo no meio. E mesmo assim, para a gente chegar numa tolerância de 10 a menos 4, a gente teve que fazer 14 iterações. 14. Né? Então, aí, o método da obsessão é um método de convergência lenta.
Para Newton, a gente precisou só de 2 iterações. Então, aqui já a gente viu, né, que Newton é uma convergência bem rápida. Outra função, né, x log de x menos 1, mesma coisa. Ó. Mesmos critérios semelhantes, intervalo aí 2, 3, 10. Agora a gente tinha 10 a menos 7 de tolerância. E Newton ainda chegou em 2 iterações. Tá bom? Para 2,5, todos parâmetros bem semelhantes. Então, esses nossos parâmetros de Newton e secante, eles são métodos que têm convergência maior, né? Convergência mais rápida. Então, vamos lembrar do que a gente viu, né? A gente viu que zero da função é um ponto genérico, valor de x, que anula a minha função, né? Que y igual a zero. É onde a função cruza o eixo x. A gente viu que a gente tinha 2 etapas, a parte de isolamento e de refino. A gente focou bem na parte de refino. A gente viu que a primeira parte de isolamento foi tudo que vocês viram aí, né, no estudo de funções de cálculo. A gente viu 5 métodos numéricos para a parte de refino, e a gente aprendeu uma nova palavra aí, que é a palavra de iteração, né, que é essa parte recursiva que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo. E a gente viu que a gente precisava, era um método que a gente precisava dos etapas anteriores para calcular a nova etapa e assim por diante, e diminuindo o erro, né? E sempre a gente tinha que verificar o erro, que a gente viu aquele fluxograma lá que era bem importante para a gente. A gente viu o método da biseção, que o método da biseção a ideia era dividir o intervalo no meio. Os 2 primeiros métodos eram métodos que a gente trabalhava com intervalo e a gente tinha que manter os sinais das funções, da função, né, dos pontos. E aí, o método da biseção a gente dividia no meio e o da posição falsa a gente utilizou a ideia de média ponderada. No método ponto fixo, a gente teve que achar uma função de iteração e a gente teve que estudar a convergência. O método de Newton-Raphson a gente utilizou como função de convergência uma função que utilizava a reta secante, né? E onde essa reta secante cruzava o eixo x. E na reta tangente, onde essa reta tangente cruzava o eixo x. E a gente tinha o método da secante, em que a gente trabalhava com uma reta secante entre 2 pontos, por isso a gente estava de 2 pontos, 2 aproximações, e onde essa reta secante cruzava o eixo x, a gente utilizava como linha novo valor de x para calcular a nova reta secante, tá bom? Então foi isso que a gente viu. E aí, para vocês verificarem o exercício, tem a lista de exercícios. Muito obrigado, bom estudo aí para vocês, tá bom?